Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre controle de compactação do solo, um assunto muito importante na execução de aterros controlados, na execução de obras de barragens, de rodovias, de retaludamentos, entre outras finalidades, entre outros tipos de obras de terra. Vamos lá? Bom pessoal, o que vem a ser um controle de compactação? Toda vez que nós formos trabalhar com alguma obra de terra, seja ela aí a compactação de camadas de rodovia, seja a compactação de um aterro, de uma barragem, um retaludamento, o preenchimento do solo atrás de uma estrutura de contenção, atrás de um muro de arrimo, ele precisa ser compactado porque essa é a ação mecânica que vai nos permitir ter uma camada de solo com uma resistência maior pela redução do volume de vazios dessa camada e, consequentemente, algumas propriedades vão ser alteradas desse solo em função dessa compactação, como um aumento na resistência, uma diminuição da compressibilidade desse solo, bem como uma diminuição da permeabilidade do solo. E para que essa ação mecânica, essa compactação seja bem sucedida, ela tem que estar de acordo com algumas normativas de projeto em função do tipo de empreendimento, em função do tipo de projeto. Para isso, nós precisamos fazer o chamado controle de compactação de uma camada. Nós não vamos pegar aí uma barragem de 5 metros de altura, lançar um pouco mais do que esses 5 metros e sair compactando. Nós precisamos fazer o lançamento de camadas de solo solto especificadas em norma, em projeto, e compactar essas camadas em função de peso de um tipo de equipamento, em função do número de camadas, em função de uma energia de compactação aplicada a essa camada. E para se fazer esse controle de compactação, que nada mais é do que verificar se aquilo que vai estar acontecendo na prática, na sua compactação, vai te proporcionar os melhores parâmetros de resistência, de deformabilidade possíveis, para que seja um projeto otimizado, nós temos duas formas de realizar o chamado controle de compactação. A primeira forma é através da fiscalização do número de passadas do equipamento de compactação, da espessura da camada compactada e da umidade. Pasmem, eu já vi algumas coisas acontecendo na prática, já vi algumas barragens aí de pequeno porte mesmo, rompendo por pura negligência nesse primeiro quesito aí, nessa fiscalização de altura de solo ser compactado, de umidade, tá certo? E uma segunda forma que também é muito aceita e muito utilizada é na observação cuidadosa do produto final de cada camada. Ou seja, acabamos de compactar uma camada, nós precisamos conferir se os parâmetros de compactação dessa camada eles batem, né? Eles estão condizentes com os parâmetros de compactação do solo. Como é que eu faço isso? Como é que eu verifico, eu determino parâmetros de compactação no solo? Foi o primeiro vídeo que a gente falou aqui, que a gente produziu sobre compactação de solos. Você pode acompanhá-lo aqui em cima, mas nós mostramos lá como realizar um ensaio de compactação de acordo com a NBR 7182, como proceder aí na determinação desses parâmetros de compactação, que são o peso específico aparente seco máximo e o teor de umidade ótimo. Então, de posse desses parâmetros de compactação de laboratório, nós vamos determinar novos parâmetros de compactação de campo e compará-los. Por exemplo, vamos comparar basicamente o gama D de laboratório de campo. Essa atitude, né, essa metodologia, ela é chamada de determinação do grau de compactação do solo, e vamos comparar também a umidade daquela camada compactada com a umidade ótima de laboratório. Esse controle se constitui no chamado desvio de umidade ótima ou desvio de umidade da camada. Então, quais são os recursos para nós determinarmos esses parâmetros de campo, já que os de laboratório a gente sabe que vem aí de um ensaio de compactação?
A determinação da umidade pode ser feita pelos métodos de estufa, da frigideira, método do álcool, método do speed. O método da estufa é complicado a gente fazer no campo porque você vai demorar aí 24 horas para obter a sua resposta final, o seu teor de umidade. Então ele fica mais a cargo de ensaio de laboratório. Agora, esses outros métodos, principalmente o método da frigideira e o método de speed, que são mais utilizados no campo, eles nos permitem determinar essa umidade. Então você acabou de compactar o solo, você consegue dessa camada compactada retirar uma amostra a partir mesmo do ensaio de determinação da massa específica seca e fazer aí um ensaio de umidade. Essa massa específica seca, ou peso específico aparente seco, ele vai ser obtido de duas formas, geralmente. As mais conhecidas são essas, pelo método frasco de areia, que é normatizado pela NBR 7185 de 2016, ou então pelo método de Hilfe, que não é o nosso foco aqui agora. Mas ok, em função da determinação desses parâmetros de campo e laboratório, nós podemos muito bem determinar o nosso controle de compactação ou verificar o nosso controle de compactação em função daquilo que nos é estipulado em projeto. Geralmente apresenta-se em projeto o grau de compactação com um valor específico e um intervalo, por exemplo, 95% do ensaio de Proctor normal mais ou menos 2, ou 95 mais 5 é um intervalo para se poder trabalhar, para você poder aceitar ou rejeitar uma camada ser compactada. E o desvio de umidade, mesma coisa, desvio de umidade mais ou menos 2, mais ou menos 3%. Logo nós vamos fazer um ensaio de laboratório e a cada camada acabada, cada camada compactada lá da sua rodovia, lá da sua barragem, nós vamos fazer essa comparação, fazer essa determinação no controle de compactação. Então, para isso, nós vamos fazer essa comparação de gama D inicialmente, e isso é o seu chamado grau de compactação. O que é o grau de compactação? É a comparação do gama D de campo em relação ao gama D máximo. Então, quanto mais esse gama D de campo se aproximar do gama D máximo, mais ele vai estar chegando aí no 100% de grau de compactação. Bom, e a outra forma, a continuação desse controle de compactação, nada mais é do que a determinação do desvio de umidade, que é basicamente a umidade determinada em campo para aquela camada específica menos a umidade ótima. Deixa eu contar um caso, um causo, como dizem os antigos, para vocês. Eu tenho um amigo, nós trabalhamos na mesma instituição, e ele nos relatou uma vez que, trabalhando em uma empresa que prestava serviço para uma estatal, ele era responsável pela liberação das camadas de compactação. Era um aterro de boa extensão, e primeiramente ele precisava então fazer o controle de compactação da primeira camada, liberava ou não essa camada, partir para a segunda, terceira e assim por diante. Se você libera, se você aceita aquela compactação, beleza, vamos partir para a segunda camada lançada, compactada e assim por diante. Aceita, passa para frente, aceita, passa para frente. Caso contrário, o que é preciso fazer? Se você rejeitar uma camada por conta de ou o grau de compactação ou desvio de umidade não está dentro do especificado em projeto, nós vamos retirar, vamos escarificar toda aquela camada e voltar compactando de novo. Verifica de novo o grau de compactação, desvio de umidade e assim por diante. E esse amigo passou pela seguinte situação: foi fazer o controle de compactação, primeira camada reprovada, depois fizeram toda a escarificação e aí vamos fazer o novo controle de compactação. Adivinha? Reprovado de novo. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes com a mesma camada. Logo, conclusão, esse amigo conta que em uma determinada época ele foi ameaçado de morte. É isso mesmo, bacana, foi ameaçado de morte. Por quê? Porque não liberava a porcaria da camada de jeito nenhum. Bom, o que você acha? Estava certo ou errado? Estava completamente certo, Se isso não ia para frente é por causa de falta de seriedade da empresa, não é por causa dele. Ele estava lá para fazer aquilo, ele era o controlador da compactação. Se aceitava ou não, estava em função daquilo que estava acontecendo no laboratório ser a mesma coisa, ser próximo ou estar dentro dos parâmetros,
que aconteciam no laboratório. Ok, então em função disso, vamos passar para o nosso exercício item 4.2, que na verdade é uma continuação do item 4.1 da nossa apostila de exercícios resolvidos. Você pode ter acesso a essa apostila aqui na nossa descrição do vídeo e basicamente vai representar o que a gente acabou de falar sobre controle de compactação. Então é o seguinte, olha aí, ó. Para executar a compactação de uma barragem, realizou-se um ensaio de funil de areia, segundo a metodologia proposta pela BNT 7185 de 2016, com o título Solo, determinação da massa específica aparente in situ, com emprego do frasco de areia em uma determinada camada compactada. Obtendo-se um peso específico aparente seco de campo, γd de campo, igual a 13,9 kN por metro cúbico. Sabendo que os parâmetros de laboratório são γd máximo igual a 14,4 kN por metro cúbico, teor de umidade igual a 25,7% e que o grau de compactação definido para esse projeto é de 98 mais ou menos 2%, deve-se aceitar ou rejeitar essa camada compactada? Então o que está acontecendo aqui, ó? O que foi nos perguntado, essa é a pergunta do exercício, deve-se aceitar ou rejeitar a camada em função do grau de compactação. Então isso aqui é só uma parte de um controle de compactação totalmente, ou propriamente dito. Por quê? Porque não basta só a gente verificar o grau de compactação, nós também temos que verificar o desvio de umidade. Se o grau de compactação está ok, está dentro do nosso intervalo aí permitido, mas o desvio de umidade está fora, não adianta nada, você vai ter que rejeitar aquela camada, tá? Isso é o que nos traz aí, nos é trazido como normativa de controle de compactação. Então, vamos dar continuidade. Então, o que está acontecendo aqui? Nós vamos ter aí o nosso γd máximo, 14,4 kN por metro cúbico, e o γd de campo obtido aí, pelo método funil de areia é igual a 13,9 kN por metro cúbico. Bom, aceitar ou rejeitar essa camada em função do grau de compactação? O grau de compactação vai ser igual γd de campo sobre γd máximo, isso aqui vezes 100%. Então isso vai ficar 13,9 dividido por 14,4 vezes 100, aproximadamente, deixa eu colar aqui, 96,53%. E aí, qual era a permissão? Qual era o intervalo? É de 98 mais ou menos 2%. Logo, nos é permitido um grau de compactação variando de 96, 98 menos 2, até 98 mais 2, 100%. Nós estamos aqui, 96,53. Então, no quesito grau de compactação, nós podemos aproveitar essa camada compactada. Porém, é só isso que é preciso verificar? Não. Em um controle de compactação, nós precisamos verificar o grau de compactação e o desvio de umidade ótima, que é igual a umidade de campo menos a umidade ótima. De onde sai essa umidade ótima? Sai de um ensaio de compactação. E essa umidade de campo? Sai lá do seu ensaio de speed, método da frigideira, tá? Dá pra gente calcular isso perfeitamente em cada camada compactada. Não dá pra você executar um ensaio com estufa para controlar essa compactação. O resultado sai com 24 horas. Não, método speed, frigideira vão funcionar muito bem aí no nosso caso. Então vamos imaginar que o teor de umidade aí ótimo seja de 25,7%. E o desvio de umidade do projeto prevê aí mais ou menos 2%. Logo, a sua umidade deveria variar entre 23,7% a 27,7%. Aí a gente foi fazer um ensaio com frigideira no campo e verificou que o teor de umidade daquela camada estava dando 30%. 30% menos 25,7%, isso aqui vai dar 4,3%, que está fora então desse intervalo de mais ou menos 2%.
O grau de compactação foi aprovado, o desvio de umidade não foi aprovado, vamos rejeitar essa camada. Desvio de umidade foi aprovado, o grau de compactação foi reprovado, rejeita essa camada. Os dois foram aprovados, beleza, devemos aproveitar, devemos aceitar essa camada, tá ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Falamos basicamente sobre compactação, sobre controle de compactação, que envolve grau de compactação, envolve desvio de umidade, e também falamos que existe uma outra forma de você fiscalizar essa camada compactada. Não é só simplesmente em função de grau de compactação e desvio de umidade. Podemos fixar em função do tipo de equipamento, número de passadas, espessura a ser compactada. Tá ok? Ficamos por aqui. Grande abraço.